Olá, pessoal! Nós vamos dar prosseguimento agora às últimas aulas de Teoria e História da Comunicação. Hoje, na nossa aula número 10, só 4 aulas, a gente vai ver a teoria funcionalista, né? Bom, a teoria funcionalista tem por objeto de estudo o funcionamento dos meios de comunicação em massa, em sua relação com o conjunto da sociedade. Tal abordagem teórica, influenciada pelo positivismo e pelo paradigma estrutural funcionalista, surge como uma possibilidade de analisar globalmente os meios de comunicação, destacando não os efeitos dos meios, que eram o enfoque das teorias anteriores da Mass Communication Research, mas as funções que são exercidas pelos veículos comunicativos no sistema social. Então, hoje a gente vai identificar a teoria funcionalista dos meios de comunicação em massa, vamos conhecer as escolas de pensamento que influenciaram essa abordagem sociológica, né, a positivista e a estrutural funcionalista, e estudar as funções dos MCMs, né, MCMs, meios de comunicação em massa, não esqueça, inventariadas pelos estudiosos dessas abordagens, né, tais como os de reforço das normas sociais e atribuição de status, né, além de disfunção narcotizante, conformismo social, entre muitas outras. Então, os programas de jornais televisivos estão repletos, né, de notícias policiais. Nessas notícias é possível se deparar com situações intoleráveis e publicamente, né? Isso é, com acontecimentos mediaticamente construídos dentro do que é ou não é tolerado socialmente. A partir do que expõe Larsfield e Merton, né, uma das funções sociais da mídia é o reforço das normas sociais, cuja informação auxiliaria a ratificar o que é considerado norma, e por extensão normal, né, e valor social que não é normalmente aceito nas sociedades. Então, vamos ver uma imagem que eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu clicar aqui para mostrar a imagem, né, para poder fazer as perguntas para vocês pensando ao longo da aula, né? Tá aí, ó. Né? Le Pedrives Illustres, né? O drama da ciumenta, né? Apunhalada pelo seu marido. Aparentemente parece ser um livro, uma revista lá de 1778. E aí depois temos uma imagem de uma pessoa tirando, né? No filme, né? Que pode ser até mesmo um jornal, né? Sei lá. Então, a partir dessas imagens, né? Responda, né? O destaque dado à veiculação de notícias policiais na grande mídia cumpre a função de reforço das normas sociais? O que vocês acham, né? Então, vocês analisem isso. Será que realmente cumpre essa função? E a outra pergunta que eu vou deixar aqui para vocês pensarem é: existem outras funções que podem ser impedidas a partir da circulação dessas notícias policiais? Justifique, por que você imagine isso, dê uma justificativa boa para isso, né? Então, a gente vai ver um pouquinho das teorias funcionalistas, ou abordagem estrutural funcionalista, né, dos meios de comunicação de massa, né, além dos seus teóricos funcionalistas. Ai, deu uma travada aqui. Opa, deu uma travada. Vamos ver se vai. Agora foi. Demora, mas agora parou. Vamos lá. Nossa, eu tô querendo mostrar uma imagem para você, mas acho que eu não vou mostrar não, porque é muito pesada, a imagem está demorando para abrir. Aqui. Vamos ver. Vamos ver.
Imagem piscada. Eu acho que vou passar para a próxima e depois eu passo. É, mas é muito pesada. Não deu. Não tá dando. Infelizmente, não vai dar. Já agora vai. Vamos ver. Que parou até, travou até a outra. Vamos lá. Então, sobre a teoria funcionalista, né? Então, a teoria funcionalista, o foco, né, é nas funções que os meios de comunicação de massa exercem na sociedade, né? Então, o que elas fazem? Também uma análise de situações comunicativas comuns e usuais de produção e difusão das mensagens pelos MCMs, né? MCM, meios de comunicação de massa. A concepção filosófica, né, dessa teoria é que sofreu a influência do positivismo e da abordagem estrutural funcionalista sobre a sociedade. Então, em resumo, é um paradigma que se volta para a relação entre o contexto social, o funcionamento e as funções dos meios de massa na sociedade, né? Então, a gente vai ver agora um pouquinho dos teóricos, né, de abordagem funcionalista dos MCMs. Aí nós temos o Harold Lasswell, né? A famosa fórmula diz o que e por que canal e com que efeito, né? De Lasswell, né? Essa é a fórmula dele. Dota a sociologia funcionalista da mídia de um quadro conceitual. Temos, então, uma diversidade de setores de pesquisa, né, como análise de controle, análise de conteúdo, análise de mídias, análise da audiência e análise dos efeitos. Depois nós temos o Paul F. Lazarsfeld, né, onde as funções são vistas como consequências que contribuem para a adaptação ou o ajuste de um dado sistema. Né? Então, trazem a noção de funções manifestas, ou seja, quando desejadas e reconhecidas, e latentes, né? Quando não são reconhecidas e nem desejadas. Né? Essa aí é do Robert K. Merton, né? Que é junto com o Paul Lazarsfeld. Já o Charles A. Wright, né, o seu ensaio Análise Funcional e Comunicações de Massa, né, o Functional Analysis and Mass Communication, que foi apresentado no 4º Congresso Mundial de Sociologia, apresenta o inventário das funções dos meios de comunicação de massa, né? Essas são descritas em sua relação com a sociedade. Então, as funções dos meios de comunicação de massa são entretenimento, atribuição de status, conformismo social, reforço das normas sociais e disfunção narcotizante. Tudo isso nós iremos ver agora, bem destrinchados, ok? Então, a teoria funcionalista ela é uma tradição teórica de abordagem dos meios de comunicação de massa, que surge no momento que há uma crise doutrinária sobre a pesquisa administrativa da Mass Communication Research, a qual era fundamentalmente voltada para o estudo dos efeitos, né? Se distanciando das investigações anteriores por colocar em evidência o estudo das funções realizadas pelos meios comunicativos do sistema social, a partir da análise de situações comunicativas diárias e comuns, a abordagem sociológica dos meios de comunicação de massa se centram na relação entre o contexto social e a comunicação. Né? Então, influenciada pelo pensamento positivista, o qual defende a necessidade de
rigor científico no estudo das ciências humanas, e estrutural funcionalista sobre o sistema social, o qual se dedica a compreender a estruturação da sociedade por meio da análise das relações funcionais exercidas pelos indivíduos. A teoria funcionalista situa os meios de comunicação de massa como um dos subsistemas que exercem funções no conjunto do sistema social. Então, hoje a gente vai conhecer esse panorama teórico, né, que influenciou essa abordagem, né? Mas como a concepção filosófica do positivismo, fundada por Comte, né, que nós já vimos, inclusive, e o paradigma estrutural funcionalista, que observa os fenômenos sociais por meio de relações de funcionalidade. Então, por último, a gente vai analisar algumas das funções descritas pelos teóricos dessa escola, né? Então, é importante que a gente não deixe passar, especialmente a última parte do que eu vou falar agora, né? Pode ser considerado algumas considerações finais, porque é fundamental para compreendermos o que foi falado durante toda a aula de hoje, né? Então, bora lá? Então, voltando, né? A teoria sociológica do estrutural funcionalismo dos meios de comunicação de massa, ela também é conhecida como teoria funcionalista ou sociologia funcionalista da mídia, né? Então, ela surge no momento em que se estabelece uma crise doutrinária sobre a pesquisa administrativa da Mass Communication Research, né? Então, se acreditava que os estudos sobre o mass media pareciam um pouco convincentes porque careciam de um modelo teórico geral, né? Então, assim, surge uma possibilidade teórica de reverter essa crise a partir da união entre a teoria social geral e a Mass Communication Research. A teoria funcionalista apresenta a proposta de analisar globalmente os meios de comunicação, ou seja, o seu objetivo de estudo é o conjunto dos meios de comunicação de massa e a sua relação com a sociedade. Logo, nessa teoria se busca explicar quais as funções exercidas pelos meios de massa, né? Então, para Wolff, a teoria funcionalista se distancia das teorias anteriores, né? Afinal, o que ela coloca em primeiro plano não são mais os efeitos, né? Mas as funções exercidas pelo sistema dos meios de massa na sociedade. É importante notar que a abordagem estrutural funcionalista completa, conforme o Wolff, a trajetória da pesquisa sobre os meios de massa, né? Que é no início os estudos dos meios de comunicação de massa se voltavam para os problemas de manipulação. Em seguida, passaram a focar na persuasão, né? E depois na influência. E, por fim, chegam as funções. Então, nessa perspectiva, há um abandono da ideia de um efeito intencional. Isso de um ato comunicativo que seria objetivamente realizado e subjetivamente perseguido para se chamar a atenção para as consequências verificáveis dos meios sobre a sociedade. Né? Além disso, há outro aspecto importante sobre a teoria funcionalista dos meios de comunicação. A partir dela, se aborda outro contexto comunicativo. Isso ocorre porque, não se voltando para as questões do tipo político, tais como a campanha eleitoral, por exemplo, nem para os efeitos provocados nos sujeitos, essa teoria sociológica investiga situações comunicativas diárias e comuns. Então, portanto, uma vez centrada nas funções que o sistema comunicativo exerce na sociedade, busca compreender como se dão a produção e a veiculação diária das mensagens dos meios de massa. Então, dito de outro modo, a teoria funcionalista se encontra num espaço específico de estudo dos meios em relação ao seu contexto social e nunca desvinculada deste. Isso acontece porque essa teoria observa a comunicação a partir da sociedade e do seu equilíbrio. Ora, o sistema social, visto como um todo, é profundamente marcado pelos componentes dos meios de massa que dele fazem parte, né? Então, nessa perspectiva, a sociedade é compreendida como um organismo vivo. Suas partes, né, cada uma, desempenham funções de integração e manutenção desse mesmo sistema. Então, portanto, a relação sociedade versus meios de comunicação de massa é colocada como prioridade.
Afinal, é na dinâmica do sistema social e no papel que as comunicações de massa desempenham nesse mesmo sistema que se pode observar o funcionamento desses meios, a produção e a difusão das suas mensagens. Então, é importante, antes de dar continuidade ao que eu vou falar, né, sobre os paradigma funcionalista, que a gente compreenda que a teoria hipodérmica, né, que é de grande influência nos estudos sobre os efeitos dos meios de comunicação de massa, estava ligada à psicologia estadunidense behaviorista, né? Então, esta pressupunha, né, uma relação automática, direta e unilinear entre o estímulo e a resposta, né? Então, desse modo, essa teoria mitigava a dimensão subjetiva de cada sujeito durante a ação comunicativa, em favor do caráter manipulável do indivíduo. Então, a teoria funcionalista dos meios de comunicação de massa sofreu influência principalmente de dois paradigmas filosóficos, né? A saber, o positivista, né, e o estruturalista funcionalista, né? Então, o primeiro, né, o positivismo, ele foi apresentado por Augusto Comte, né, e ele defendia a necessidade de maior rigor científico na construção do conhecimento do campo das humanidades, propondo, para isso, o método da ciência natural, como da física, né, para essa construção. O segundo, né, o estruturalista funcionalista, é representado, além de pelos estudos do sociólogo francês Émile Durkheim, né, pelo sociólogo estadunidense Talcott Parsons, que ficou conhecido por sua visão de cunho estrutural e funcionalista sobre o conjunto da sociedade. Então, agora vamos adentrar sobre o positivismo, né? O positivismo que está até na nossa bandeira nacional, né? O Ordem e Progresso, né? Então, o positivismo foi uma perspectiva filosófica que marcou os estudos das ciências humanas e sociais a partir da valorização do paradigma da criticidade e da credibilidade. Ele teve início lá no início do século XIX, uma época que a humanidade perpassava três etapas progressivas, né, que é da superstição religiosa, né, a metafísica e a teologia, né, para chegar à ciência positiva, né. Então, essa era vista como um ponto ápice do progresso humano. Então, para Comte, o homem é um ser social. Então, em defesa de um estudo científico da sociedade, ele afirma que, assim como existe uma física da natureza, é preciso que exista uma física do social. Então, essa deve se dedicar a estudar os fenômenos humanos por meio de métodos, procedimentos e técnicas usados pelas ciências da natureza. Então, embora essa corrente de pensamento tenha sido concebida há mais de 2 séculos, sua importância não ficou no passado. Pelo contrário, ela se tornou uma das concepções de pensamento mais poderosas e influentes nas ciências humanas por todo o século XX, conforme expõe a Marilena Chauí, né, no seu livro, né? Então, desse modo, a sociologia positivista, iniciada lá pelo Comte, mas desenvolvida como ciência posteriormente por Emily Durkheim, estuda a sociedade como um fato, porque é dotada de um caráter factual, né? Então, assim, se deve observar o fato social como uma coisa a qual se aplicam os procedimentos de análise e síntese das ciências naturais. Então, nessa perspectiva, os indivíduos são analisados como elementos ou átomos sociais. Além disso, as relações entre os indivíduos constituem, por meio da síntese, as instituições sociais, tais como a família, o Estado, o trabalho e a religião. Então, o francês, o Émile Durkheim, ele propôs o método funcionalista que influenciou a análise dos efeitos da comunicação. Então, para esse sociólogo, é preciso estudar os fenômenos sociais como objetos ou coisas, observando assim as maneiras de pensar, agir e sentir externas à consciência de cada indivíduo, ou seja, os comportamentos. Ele defendia que, para entender um fato social, se deve procurar um fato social anterior àquele. Então, portanto, o estudo dos fatos sociais precisava ser realizado conforme as necessidades do organismo, que é do conjunto, né, ou do sistema, em que esses mesmos fatos se inserem, né? Dito de outro modo, era necessário investigar primeiramente as funções e as causas dos fenômenos sociais antes de explicar quais são os seus efeitos. Ainda para o Durkheim, a comunicação é um importante elemento de integração social. A título de exemplo, considere sua língua materna, né? E nossa, português, né? É por meio do seu aprendizado, desde o momento em que as pessoas nascem, que elas passam a fazer parte de um
com o senso lógico, ou seja, a compartilhar e a informar maneiras de pensar, agir e ser. Esta dita consciência coletiva também é conduzida pela língua. Ela se dá em consonância com as instâncias em que é usada, tais como a escola, a mídia, o trabalho, a família, a igreja, entre outros. Né? Então, por fim, o Durkheim, conhecido como fundador da sociologia positivista moderna, né, desenvolveu um método sociólogo, né, de análise e síntese. Né? Então, a ideia principal desse método era estudar a sociedade por meio de uma ciência racional, crítica e objetiva. Assim, ao se chegar a algumas explicações dos fenômenos sociais, talvez fosse possível intervir na própria ordem social na sociedade. Né? Então, desse modo, como afirma o Wolff, para o funcionalismo, o equilíbrio da sociedade deriva das relações funcionais que os indivíduos assumem no seu conjunto. Né? Então, a gente vai ver agora os paradigmas estrutural funcionalistas sobre a sociedade. Né? A sociedade, antes caracterizada como o meio, deixa de ser. Né? São os indivíduos que exercem as funções que se tornam um meio para atingir os fins sociais e possibilitar a sua sobrevivência. Então, os fenômenos sociais passam a ser vistos como construídos por relações de funcionalidade. Estas auxiliam na solução de 4 problemas enfrentados por todo o sistema, né? Que é a sociedade, o sistema é a sociedade. Então, são eles. Primeiro é manter o modelo e controlar as tensões, né? Para que os mecanismos de socialização continuem a ativar os modelos culturais interiorizados pelos indivíduos sem dificuldades. O segundo é adaptar ao ambiente, né? Porque cada sistema deve se adaptar ao ambiente. Então, um exemplo de função que auxilia na adaptação é a divisão do trabalho, pois nesse caso, cada um desempenha uma tarefa, já que não lhe é possível desempenhar todas. Né? O terceiro problema é perseguir o objetivo. Né? Então, cada sistema envolve vários objetivos a serem alcançados, os quais só poderão ser atingidos por meio de esforços coletivos. E, por fim, integrar, né, ao sistema, né, que cada parte do sistema deve estar interligada. Então, portanto, esses imperativos funcionais ou essas questões funcionais, os problemas de manutenção, adaptação, perseguição e integração, deverão ser resolvidas pela estrutura social. A estrutura do sistema deve satisfazer esses imperativos ou questões por meio da ação social. Esta deverá, por sua vez, ser realizada conforme normas e valores sociais. No entanto, é importante perceber que, conforme esse paradigma, o sistema social raramente depende de um único subsistema para resolver esses imperativos. Há, sim, diversos subsistemas que podem auxiliar na solução de um desses imperativos, ou mesmo o imperativo pode ser solucionado por mais de um subsistema, né? Então, para cada parte da estrutura do sistema social, né, que é a sociedade, tem uma função que serve para satisfazer uma ou mais das questões ou imperativos funcionais. Por exemplo, os meios de comunicação têm uma importante função na manutenção da ordem social, uma vez que auxiliam no reforço ou no realce de modelos sociais de valores e comportamentos que existem na sociedade. Estes, como a gente já sabe, são importantes para manter a ordem do modelo e controle de tensões. Então, quanto à existência de diversos subsistemas que podem solucionar o mesmo imperativo, a gente pode considerar, a título de exemplo, a esfera da comunicação e a esfera policial na manutenção da ordem e na prevenção do conflito. Então, assim, essa abordagem teórica, né, destaca a complexidade da sociedade e do sistema social global, né, que é sistema este composto por subsistemas que têm funções, né, em relação com a manutenção do seu equilíbrio, que é chamada de homeostase. Além disso, situa a análise dos meios de comunicação em massa, né, como um dos subsistemas que exercem funções sociais na sociedade. Agora, a gente vai ver um pouco do panorama da teoria funcionalista dos meios de comunicação de massa. Né? Então, para que os pesquisadores funcionalistas, os meios de comunicação de massa, eles não tinham o poder de modificar as atitudes, né, os comportamentos ou as opiniões, né, do público, né? Como as teorias anteriores haviam definido, a exemplo da teoria hipodérmica. Né? Então, o funcionalismo se tornou, assim, um influente paradigma investigativo dos meios de massa e acabou gerando, posteriormente,
A teoria das múltiplas mediações, né? Então, nessa perspectiva, várias condições relativizam a influência dos meios de massa, tais como os grupos sociais, os líderes de opinião, os canais de comunicação, os contextos de recepção, etc, etc, etc. Entre os autores responsáveis pela difusão, pela fixação desse paradigma estão o Lasswell, né, e o Lazarfeld, né. Então, o primeiro com o modelo funcional, né, que é o Lasswell, para estudar a comunicação, e o segundo, o Lazarfeld, com o modelo de mediação das mensagens pelos líderes de opinião, tá? Só para falar uma coisa, às vezes aparece aqui uma coisa de fumaça, tá? Vou mostrar o que é. É um umidificador. Né? Quando eu estou gravando aqui esse vídeo, é agosto de 2021, né? Finalzinho, última semana. E está muito quente em São Paulo, muito quente. Então, vou dar uma modificada no ar. Então, o Harold Lasswell, né, é um dos principais teóricos funcionalistas dos meios de comunicação de massa, né? Então, com a famosa fórmula de 1948, quem diz o que, por que canal e com que efeito, né, o Lasswell dotou a sociologia funcionalista da mídia de um quadro conceitual. Né? Então, essa abordagem abarcava até então uma série de estudos esparsos. Né? Então, é a partir daí que surge uma diversidade de setores da pesquisa, tais como as análises do controle, a análise do conteúdo, a análise das mídias, a análise da audiência e a análise dos efeitos. Então, a análise dos efeitos e a análise do conteúdo foram os setores de mais destaque nos estudos que vieram a se desenvolver. É importante que a gente saiba, contudo, que a preocupação dos Estados Unidos com os efeitos vem da demanda por pesquisa social, na época anterior à Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, se começavam a desenvolver investigações sobre a influência da mídia em crianças e jovens. Tá? Então, muitas das pesquisas sobre a influência da mídia foram financiadas por instituições governamentais tais como a Fundação Paine, né? Então, esse órgão produziu um relatório de 12 volumes gerado por uma investigação que versava sobre o tema mídia versus violência. Esses volumes levaram psicólogos, sociólogos e educadores a questionar os efeitos do cinema no conhecimento das culturas estrangeiras, né, nas atitudes geradas quanto à violência vinculada e no comportamento delinquente. Né? Então, essas pesquisas, mesmo distante do postulado de Lasswell, já questionavam a existência de um efeito direto da mensagem midiática, defendido pela teoria hipodérmica, né? Para quem não lembra lá do Matelar, né? Dos Matelares, né? Então, nesse sentido, tinha em vista que os fatores como a idade, classe social, o sexo, entre outras, eram diferenças importantes da audiência que interferiam na recepção. Então, para Lasswell, né, a comunicação desempenha três funções, né, fundamentais da sociedade. Primeiro é a vigilância do meio, porque revela o que pode ameaçar ou afetar o sistema de valores de uma sociedade ou de uma de suas partes. Né? O segundo é o estabelecimento de relações entre os elementos da sociedade. E o terceiro é a transmissão da herança social. Né? Agora vamos ver o Paul Lazarsfeld, né, e o Robert Merton, né? Então, o Paul F. Lazarsfeld e o Robert K. Merton, né, foram dois sociólogos importantes para os estudos funcionalistas dos meios de comunicação de massa, né? Então, eles acrescentaram as três funções de Lasswell, que a gente acabou de ver, uma quarta, né? Essa seria relativa à diversão ou ao entretenimento. Né? Então, eles ainda apresentaram a ideia da atuação do sistema funcional de comunicação mais complexo. Ora, para Merton e Lazarsfeld, existem também disfunções, além de funções latentes e manifestas. Ademais, as funções são, na visão deles, consequências que contribuem para a adaptação ou ajuste de um sistema. Então, isso ocorre porque são compreendidas a partir do postulado da unidade funcional da sociedade, em termos de equilíbrio e desequilíbrio, estabilidade e instabilidade. Então, a gente vai ver algumas dessas funções levantadas por eles, né, mais para frente. Né? Já o Charles R. Wright, né, que é um outro sociólogo, né, ele é um pesquisador que se dedica à análise sociológica da comunicação e aos estudos sociológicos dos meios de comunicação de massa. Além disso, ele investiga o comportamento dos meios de massa e a estrutura social. Então, no ensaio dele, intitulado Análise Funcional e Comunicação de Massa, né, ou Functional Analysis in Mass Communication, o qual foi apresentado lá no 4º Congresso de Mídia Mundial de Sociologia, o Wright descreve as ligações que existem entre os meios de comunicação de massa e a sociedade.
né, a gente também vai ver essas funções mais para frente, né? Agora a gente vai ver as funções dos meios de comunicação de massa, né? Então, para o paradigma funcionalista, né, as funções atribuídas aos subsistemas sociais ou aos pequenos sistemas que fazem parte de do todo da sociedade ou do sistema social, como os meios de comunicação de massa, fazem referência também à ação que poderá ser realizada conforme essas mesmas funções. Então, dito de outro modo, as ações legalizadas pelos subsistemas têm consequências que a sociedade ou o sistema social global pode ou não observar. No entanto, tais consequências podem ser inesperadas ou apresentar um resultado diferente do esperado pelo sistema. Existem, assim, funções e disfunções que podem ser diretas ou indiretas, né? Também é possível classificá-las como manifestas, né? Quando desejadas e reconhecidas, ou latentes, quando não são reconhecidas e nem desejadas, né? Então, no ensaio escrito por Wright, as funções são listadas em relação a 4 tipos de fenômenos comunicativos, né? Então, primeiro, a existência dos meios de comunicação na sociedade, né, os meios de comunicação de massa, aos modelos de comunicação de cada meio específico, né, da imprensa, do rádio, da televisão, enfim, blá, 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 a ordem que os meios de comunicação de massa operam e as consequências das atividades comunicativas desenvolvidas pelos próprios meios de comunicação de massa. Então, quando fala em sociedade, o Wright ele aponta 2 funções da difusão da informação. A primeira, a de alerta de ameaças e perigos, e a segunda, a de fornecimento de instrumentos para se realizar certas atividades institucionalizadas na sociedade. Então, a respeito do indivíduo, o Wright ele aponta outras 3 funções que a gente vai saber agora, né? A primeira é a de atribuição de posição social, né, status, né, e prestígio às pessoas e ou aos grupos tomados como alvos de atenção pela mídia, estabelecendo um esquema circular de prestígio que entra na atividade social organizada, legitimando pessoas, grupos e tendências sociais. O segundo, o reforço desse prestígio pelos sujeitos com que eles se identificam. E, por último, o reforço das normas sociais pelos meios de comunicação de massa, tendo em vista que a informação auxilia no controle social das grandes sociedades. Então, é importante perceber que as funções são vistas por Wright como consequência das atividades comunicativas realizadas pelos meios de comunicação de massa. E também que essas funções foram estudadas e desenvolvidas por Merton e Lazarfeld. Inclusive, a respeito da atribuição de status e prestígio, eles afirmam que o público do mass media aparentemente é adepto da crença circular. Se você é importante, estará no foco da atenção da massa. Se você está no foco da atenção da massa, então, com certeza, você é realmente muito importante. Né? Então, sobre os reforço das normas sociais, o Merkel e o Lazarfeld acrescentam que essa afirmação auxilia na denúncia dos desvios da opinião pública. Desse modo, ela tem um caráter ético e se liga à moral pública, isto é, ao conjunto de normas que corroboram o sistema social. Então, Merkel e Lazarfeld também discutem a função, da noção da disfunção. Né? Então, essa pode se manifestar no tocante do conjunto do sistema em virtude da informação circular livremente, o que pode ameaçar a estrutura da própria sociedade. Por exemplo, tratando da dimensão singular do indivíduo, a veiculação de notícias sobre perigos, desastres e tensões, isso é de caráter alarmante, pode provocar reações de pânico e medo, ao invés de vigilância e atenção consciente quanto ao que está sendo noticiado. Outra função de destaque é a que se associa ao excesso de informação veiculada pelos mass medias, né? Então, esse excesso pode conduzir a um efeito de reclusão do indivíduo no seu mundo particular. Então, com o fechamento do sujeito na sua esfera subjetiva das experiências, se torna difícil de exercer qualquer tipo de controle sobre ele. Além desse efeito, há o da disfunção narcotizante. Grave esse nome, disfunção narcotizante, como outra possibilidade diante do excesso de informação. Aqui, esse excesso é comparado com o uso de um narcótico, caracterizado como função e disfunção. Então, o cidadão interessado e informado pode se deleitar com tudo que sabe, não percebendo, contudo, que essa informação e esse interesse não o levam a decidir e agir. E segundo ainda o Merton e Lazarfeld, o fato evidente que os mass media elevaram o nível de informação das grandes populações,
Sem intervenção consciente, porém, o aumento da dosagem das comunicações de massa pode estar se transformando inadvertidamente as energias do homem, nos levando de uma participação ativa a um mero conhecimento passivo. Então, a partir do que se discute o método Lazarsfeld, né? Então, você poderia, por exemplo, então, se perguntar se essa função ou disfunção não levaria as pessoas a terem uma preocupação superficial diante dos acontecimentos vinculados, não é? Então, outra função fundamental defendida por eles, né, é quanto ao conformismo social, como os mass media são sustentados pelos interesses das grandes firmas que se engrenam no presente sistema econômico e social. Os mídia contribuem para a manutenção desse sistema. Então, dito de outro modo, os acontecimentos noticiados pelos veículos de comunicação continuam a apoiar o status quo do sistema social. Ao fazerem isso, deixam de levantar questões importantes acerca do funcionamento e da estrutura do próprio sistema. E isso não diz respeito apenas aos acontecimentos construídos pelos meios, mas também, em especial, ao que eles deixam de dizer. Então, além das funções que a gente viu hoje, é indispensável a gente atentar à de entretenimento, apontada por Merton Lazarsfeld, né? Embora pareça ser muito básica e evidente, ela não deve residir em um plano secundário. Afinal, a função de divertir é talvez uma das mais importantes se a gente considerar o sistema de indústria cultural do qual os meios de comunicação de massa fazem parte. Então, a teoria dos usos e gratificações é uma versão da análise funcionalista que se dedica a explicar os usos dos meios de comunicação e os efeitos satisfatórios, né, as gratificações deles derivados. Né. Então, são observados como motivos e necessidades percebidas pelos membros da audiência. Essa teoria também é conhecida como uma versão da perspectiva teórica da audiência ativa, né? E ela tem sido usada no estudo dos efeitos dos meios de comunicação de massa a partir da ideia de que, qualquer que seja o efeito, esta precisa ser consistente com a necessidade da audiência. Então, agora vamos para a parte final, né, as considerações finais. Né? Como eu falei, preste atenção aqui. Né? Então, conforme nós vimos, a perspectiva sociológica do estrutural funcionalismo coloca em primeiro plano o sistema social como um todo, o vendo no sentido global. Já do positivismo, a partir de uma metodologia trazida pelas ciências naturais, ela destaca uma observação racional e supostamente factual, né, dos fenômenos sociais. Ambas as concepções foram fundamentais para a elaboração de uma abordagem funcionalista sobre os meios de comunicação de massa. Elas permitiram que os meios de comunicação fossem vistos a partir de relações de funcionalidade dentro do sistema global de comunicação e, a partir desse, dentro da sociedade. Então, por meio de algumas funções inventariadas e desenvolvidas pelos teóricos dessa escola, foi possível observar que existe uma integração e uma inter-relação entre os meios de comunicação e os subsistemas da sociedade. Como um exemplo, a gente pode considerar a relação entre a esfera econômica, que envolve as relações capitalistas de trabalho, as quais subsidiam a produção de informação dos veículos e a função de conformismo social. Então, desse modo, a abordagem teórica ela vai além de representar um dos momentos fundamentais das pesquisas administrativas, da Mass Communication Research. Né? Então, ela constitui um paradigma que se prolonga e continua a influenciar os estudos sobre os mass media, que se dedicam a analisar suas funções na sociedade nos dias atuais. Ufa! Vamos ver um vídeo agora? Então, a gente vai ver um vídeo onde a gente vai conhecer um pouco sobre a teoria dos usos e gratificações. Ela é uma versão da abordagem sociológica dos meios de comunicação de massa. Ok?
Olá a todos! Nesta dica de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a teoria dos usos e gratificações. Ela é uma versão da abordagem sociológica dos meios de comunicação de massa. Vamos lá? A teoria dos usos e gratificações é uma versão, como dizemos, da análise funcionalista, a qual se dedica a explicar os usos dos meios de comunicação e os efeitos satisfatórios, isto é, as gratificações que são derivadas desses usos. Essa teoria se opõe aos modelos teóricos que pressupunham os efeitos poderosos dos meios de comunicação de massa, como foi o caso da teoria hipodérmica, e relativiza esse mesmo poder dos meios sobre as pessoas. Além disso, essa teoria está voltada para o indivíduo, principalmente para os seus hábitos de consumo midiático. O seu objetivo é entender os usos que as pessoas fazem dos meios comunicativos, seja para satisfazerem as suas necessidades, seja para essas pessoas serem gratificadas. Ela busca analisar os usos que as pessoas fazem diariamente da comunicação. Acredita-se que o primeiro dos estudos realizados por essa teoria tenha sido o de Herta Herzog, sobre o consumo de radionovelas nos Estados Unidos, ocorrido em 1944. E, ao usarem esses meios, elas sentem-se gratificadas por satisfazerem essas necessidades. Um outro estudo foi feito entre 1948 e 1949, uma interessante pesquisa a partir da greve da imprensa. Darrelson questionou as pessoas de Nova York e perguntou sobre como elas tinham se sentido. Ele concluiu que as pessoas entrevistadas ficaram desorientadas, pois elas usavam os meios de comunicação para obter informações sobre o mundo. Em 1961, o estudo realizado por Schramm, Lilly e Parker sobre o relacionamento entre as crianças e a TV modernizou a pesquisa sobre os usos e as gratificações. Nesse estudo, os autores concluíram que as crianças não eram seres passivos, pois elas usavam a TV conforme as suas necessidades e para obterem recompensas. É importante apontar que Dennis McQuail defende que a escolha dos meios de comunicação pelos consumidores já indica que o consumo é ativo e motivado por necessidades psicossociológicas, como a resolução de problemas. Também, em 1979, Blumer destaca o caráter social das necessidades pessoais e os motivos que levam ao uso dos meios de comunicação pelas pessoas. Dentre esses motivos, Blumer destaca orientação cognitiva, entretenimento e identificação pessoal. Apesar de todas essas pesquisas, é importante que a gente destaque que a nomeação usos e gratificações só apareceu em 1974, na obra chamada Os Usos dos Meios de Comunicação, as perspectivas atuais das pesquisas sobre gratificações, que foi uma obra editada por Katz, Blumer e Gurevitch. Nesse livro, eles apresentam os pressupostos dos estudos nesse campo, tais como, vamos citar aqui apenas dois, o de que o público é concebido como a entidade ativa que usa os meios para satisfazer necessidades e resolver problemas, e o pressuposto de que os meios competem com outras fontes para satisfazer necessidades. Há ainda muitos outros que vocês podem encontrar
desse livro. Vocês já sabiam disso tudo? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Então, na prática, né, então, na perspectiva funcionalista dos meios de comunicação de massa, as funções são vistas como consequências que contribuem para a adaptação ou ajuste de um dado sistema. Né? Então, de acordo com Lazarsfeld e Merton, os meios de comunicação de massa exercem várias funções na sociedade. Né? Além das de entretenimento, em recurso das normas sociais, por exemplo, os teóricos observam a existência de uma disfunção da mídia na sociedade chamada de disfunção narcotizante. Então, discutida pelos dois teóricos, a função narcotizante pode ocorrer quando estamos inseridos na sociedade que prima pelo excesso de informação. Então, esta, comparada ao uso de um narcótico, leva a Lazarsfeld e Merton a tecerem duas considerações: o cidadão interessado e informado, que seria uma função positiva da mídia, que pode se deleitar com tudo que sabe, porém, ele não percebe que esse excesso não o leva a agir e decidir. Então, logo, em quantidade de informações pode gerar apatia e inércia, o que seria contrário ao interesse de uma sociedade moderna, daí ser caracterizada como uma disfunção. Então, vamos ver aqui um roleplay, né? Então, o professor do curso de jornalismo da Universidade de São Jordão, né, USJ, né, passou para os alunos do primeiro período a seguinte atividade. Né? Então, os estudantes deveriam ler os principais jornais digitais ou impressos da sua cidade durante uma semana e categorizar as informações veiculadas em dois tipos. Primeiro, informações diárias sobre os acontecimentos ocorridos e informações diárias sobre as necessidades de ações. Né? Então, em primeiro lugar, os alunos notaram que boa parte das informações apontadas no jornal aparecia nos outros periódicos. Isto é, as informações eram recorrentes, sendo repetidas em praticamente todos os jornais. Em segundo lugar, os alunos notaram que havia um excesso de informação sobre política, crimes e assassinatos, pessoas famosas e acontecimentos internacionais. Contudo, quando perguntados se poderiam apresentar uma notícia relevante para a vida deles ou que havia lhes tocado de alguma forma durante a leitura, nenhum aluno conseguiu se lembrar de um exemplo. Então, por último, o professor solicitou que os alunos apresentassem as informações do tipo 1 e 2, né? E para lembrar, né? A partir da amostragem dos alunos, notou que a maioria só se referia às notícias do tipo 1, né? Em virtude da quantidade de informações que eles tinham lido. A maioria teve dificuldade de identificar que tipo de informação vinculada exigia uma ação por parte do leitor. Então, como exemplo, o professor apontou que a comoção sobre o desabamento da barreira, ocorrida há 3 dias, era um exemplo do tipo, né, do tipo 2. Então, o secretário de Defesa Social, entrevistado na notícia sobre o desabamento, solicitava a ajuda de todos para coletar roupas, produtos de higiene e alimentos para os moradores da comunidade atingida pelo desabamento. Então, o que parecia ser uma tarefa simples e fácil, resultou em uma importante reflexão críticas sobre a produção noticiosa dos periódicos selecionados. O excesso de informação difundido nas páginas de jornais impediu os alunos de separar adequadamente o que seria uma informação referente ao acontecimento já ocorrido e o que seria 2, uma informação que reivindicava algum tipo de ação por parte deles. Então, assim como conforme defendem Lazarsfeld e Merton, a disfunção narcotizante é uma consequência social dos meios de comunicação. Então, para esses teóricos, a exposição a diversas informações pode narcotizar o indivíduo ao invés de estimular sua consciência crítica. Dito de outro modo, ao contrário do que se espera, o bombardeamento de informações é tão grande que pode provocar inércia e amortecimento. Eles podem até discutir com outros grupos alternativas para os problemas que foram levantados pelas matérias. Mas, se eu pensar isso, a vontade não chegar a se constituir em ação. Então, para poder saber mais, eu vou deixar 4 textos na descrição desse vídeo. Né? Primeiro, os meios de comunicação sociedade, né? Considerações sobre paradigma funcionalista pragmático.
né, que vai trazer um trabalho sobre o panorama teórico do funcionalismo, o contexto e os autores que fazem parte dessa escola. Né, o segundo texto são funções e disfunções da comunicação, né, uma análise das manifestações de 20 centavos sob o olhar da mídia ninja. Né. Então, esse trabalho fala sobre as funções e disfunções dos meios de comunicação de massa a partir da análise da manifestação sobre os 20 centavos no Brasil, que ocorreu lá no meados do século, da década passada, década passada. 1984, a obra do George Orwell sobre a perspectiva funcionalista das comunicações de massa. Se não ler o livro, leia. Né? Então, aí eu vou mostrar um trabalho sobre a análise do filme 1984, baseado na obra homônima de George Orwell, a partir da perspectiva funcionalista sobre os meios de comunicação de massa. E, por fim, as contribuições do funcionalismo e da teoria crítica para os estudos de gênero jornalísticos, né? Que é um trabalho que realiza uma reflexão teórica do funcionalismo e da teoria crítica dos meios de comunicação de massa para propor discussões atuais sobre os gêneros jornalísticos. Tá, ok? E por hoje é só. Então, a próxima aula, aula número 11, nós vamos falar sobre pesquisa em comunicação, a Mass Communication Research. Tanta gente falou ao longo dessas aulas, tá ok? É só isso. Até a próxima aula.